Precisamos agir esta noite. Eu quero a cabeça dele em uma bandeja. Em uma noite opulenta, sob o brilho de tochas e o som de música, a história de uma das mulheres mais controversas da antiguidade atinge seu clímax sangrento. A figura central não é um rei ou um guerreiro, mas uma rainha consorte chamada Herodias. Esta narrativa explora as profundezas da ambição, do rancor e da manipulação política que culminaram em um pedido macabro, selando o destino de um profeta. Este relato é relevante porque transcende a história antiga, ecoando questões atemporais sobre poder, justiça e os limites da moralidade. A trajetória de Herodias serve como um estudo de caso sobre como a insegurança pessoal e o desejo de status podem levar a atos de crueldade inimaginável. Analisar suas motivações nos permite entender a complexa teia de relações que definia a Judéia sob o domínio romano, um caldeirão de intrigas. Neste vídeo, vamos dissecar os eventos que levaram Herodias a orquestrar a morte de João Batista. Abordaremos seu passado, a natureza de seu casamento com Herodes Antipas e o confronto direto com o profeta que ousou desafiá-la publicamente. Não se trata de um simples conto de vingança, mas de uma análise cuidadosa das circunstâncias políticas e pessoais que tornaram o impensável uma realidade sombria. As informações aqui apresentadas são baseadas principalmente nos relatos dos evangelhos de Marcos e Mateus, complementados pelo contexto histórico fornecido por Flávio Josefo, um historiador do primeiro século. A intenção é reconstruir essa narrativa de forma factual, respeitando as fontes e a complexidade dos personagens envolvidos. Se histórias que revelam as profundezas da natureza humana te fascinam, considere nos acompanhar nesta jornada analítica e respeitosa. A cena do banquete, com a dança sedutora de Salomé e o juramento impensado de Herodes, é apenas o ato final de um drama que começou muito antes. Para compreender a intensidade do ódio de Herodias e a frieza de seu plano, é preciso voltar no tempo e desvendar as origens de sua ambição, forjada no berço de uma dinastia marcada por poder, traição e sangue. Herodias não era uma figura qualquer. Ela pertencia à dinastia Asmoneia, uma linhagem de reis e sacerdotes que um dia governou a Judéia de forma independente. Nascida no epicentro do poder, ela foi criada com a expectativa de manter e expandir sua influência. Seu sangue real lhe conferia status, mas também a colocava em um jogo perigoso de alianças matrimoniais e políticas, onde a sobrevivência dependia da astúcia. Seu primeiro casamento foi com seu tio, Herodes II, filho de Herodes, o Grande. Essa união puramente política não satisfez sua sede de poder. Foi então que ela voltou seus olhos para outro tio, Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e Pérea. A relação clandestina entre eles representou um escândalo, uma traição familiar e uma violação direta da lei mosaica, que proibia um homem de tomar a esposa de seu irmão. A decisão de abandonar o primeiro marido para se unir a Antipas foi um movimento calculado e audacioso. Para Herodias, este não era apenas um ato passional, mas um passo estratégico para se aproximar do centro do poder romano e consolidar sua posição como uma das mulheres mais influentes da região. Ela trocou uma posição secundária pela chance de ser a esposa do governante mais proeminente da Galileia, assumindo um risco enorme. Este casamento controverso, no entanto, não veio sem custos. A união foi publicamente condenada e gerou instabilidade política. A primeira esposa de Antipas, uma princesa nabateia, fugiu para o reino de seu pai, o que posteriormente resultou em uma guerra desastrosa para Antipas. Herodias conseguiu o poder que desejava, mas se viu em uma posição precária.
precisando defender constantemente sua legitimidade e status perante o povo. E foi nesse cenário de legitimidade questionada e murmúrios populares que uma voz se ergueu do deserto, clara e implacável. Uma voz que não temia reis nem rainhas e que transformaria a ofensa privada de Herodias em uma condenação pública. Essa voz pertencia a um homem chamado João, o Batista, e seu sermão se tornaria uma ameaça direta à existência da nova rainha. João Batista emergiu como uma força espiritual e moral inabalável na Judéia. Suas pregações sobre arrependimento e juízo atraíam multidões e ressoavam profundamente com um povo que ansiava por retidão e justiça. Ele não era um revolucionário político, mas seu poder residia em sua autoridade moral, que nem mesmo as elites governantes podiam ignorar completamente. Sua mensagem era direta, sem adornos e perigosamente honesta para os que estavam no poder. O ponto central do conflito foi a coragem de João em denunciar publicamente o casamento de Herodes Antipas e Herodias. Para ele, a união era um adultério flagrante e uma violação da lei divina, conforme descrito no livro de Levítico. Ao clamar, "Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão", João não estava apenas fazendo uma observação teológica. Ele estava atacando o fundamento moral da autoridade de Antipas e a legitimidade de Herodias. Para Herodias, essa condenação pública era intolerável. Cada sermão de João era uma humilhação, um lembrete constante de seu passado escandaloso e uma ameaça direta ao seu status recém-conquistado. Em uma sociedade onde a reputação e a honra eram tudo, a voz do profeta minava sua posição e alimentava o descontentamento popular. Ela não podia permitir que sua autoridade fosse questionada de forma tão aberta e contundente. A influência de João sobre o povo era imensa, e Herodes Antipas sabia disso. Ele temia que a popularidade do profeta pudesse incitar uma revolta. O historiador Flávio Josefo confirma que Antipas via João como uma ameaça política por sua capacidade de mobilizar as massas. No entanto, ele também parecia ter um certo fascínio ou temor reverencial pelo homem, ouvindo-o ocasionalmente, mesmo que suas palavras o perturbassem profundamente. Antipas se viu preso em um dilema. De um lado, a pressão implacável de Herodias, que exigia o silenciamento de João a qualquer custo. Do outro, o medo das consequências de agir contra um homem considerado santo pelo povo. Essa tensão crescente transformaria o palácio em um palco de intrigas, onde a raiva de uma rainha e a fraqueza de um rei selariam o destino do profeta. A pressão exercida por Herodias sobre Antipas tornou-se insustentável. A rainha, ferida em seu orgulho e temendo por sua posição, não se contentaria com nada menos que o silêncio absoluto de João Batista. Ela via o profeta não apenas como um crítico, mas como um inimigo pessoal que precisava ser neutralizado para que seu poder e sua honra fossem restaurados perante a corte e o povo que a desprezava. Cedendo à insistência de sua esposa e temendo a crescente influência de João, Herodes Antipas tomou uma decisão que acreditava ser um meio-termo. Mandou prender o profeta. Ao encarcerá-lo na fortaleza de Maqueronte, ele esperava remover a ameaça de vista, acalmar Herodias e, ao mesmo tempo, evitar uma revolta popular que sua execução certamente provocaria. Foi uma solução política para um problema moral que apenas adiou o inevitável. No entanto, a prisão de João não satisfez Herodias. Para ela, enquanto ele vivesse, a ameaça persistiria. A simples existência do profeta era uma afronta, um testemunho vivo de seu pecado. Ela nutria um rancor profundo, uma obsessão por vingança que a consumia. A masmorra não era o fim que ela desejava. Era apenas uma pausa, um adiamento de seu verdadeiro objetivo, que era a eliminação completa de seu acusador. Relatos bíblicos sugerem que Antipas, apesar de tudo,
sentia uma complexa mistura de medo e respeito por João. Ele o considerava um homem justo e santo, e até o protegia de Herodias, sabendo que ela o queria matar. Essa hesitação do rei era o último obstáculo no caminho da rainha. Ela percebeu que a fraqueza e a superstição de seu marido não poderiam ser superadas pela lógica ou pela persuasão direta. Isso a forçou a mudar de estratégia. Se não podia convencer Antipas a executar João por decreto, ela precisaria criar uma situação da qual ele não pudesse escapar. A vingança de Herodias exigiria paciência, astúcia e a exploração calculada de um momento de fraqueza. Ela esperaria pela oportunidade perfeita para encurralar o rei, transformando uma celebração pública em um tribunal privado de execução. Herodias era uma estrategista paciente, consciente de que um ataque frontal contra a vontade de Herodes seria ineficaz. Ela observou, esperou e planejou, entendendo que a melhor arma contra um homem como Antipas era sua própria vaidade e impulsividade. A oportunidade que ela aguardava pacientemente surgiu na forma da festa de aniversário do tetrarca, um evento grandioso destinado a exibir seu poder e riqueza para a elite da Galileia. A atmosfera do banquete era de excessos. A presença de comandantes militares, nobres e figuras importantes da região criava um ambiente de exibicionismo. O vinho fluía livremente, diminuindo o juízo e inflando os egos. Herodias sabia que, em meio à euforia e à ostentação, Herodes estaria mais vulnerável, mais propenso a fazer promessas grandiosas para impressionar seus convidados e reafirmar sua autoridade. Ela não agiria diretamente. Seu plano era mais sutil e cruel, envolvendo a manipulação de sua própria filha, Salomé. Ao colocar a jovem no centro das atenções, ela criaria uma distração perfeita. A performance de Salomé não seria apenas um entretenimento, mas a isca cuidadosamente preparada para uma armadilha mortal. Cada detalhe, desde a escolha do momento até a natureza da apresentação, foi calculado para obter o máximo impacto sobre o rei. A armadilha de Herodias se fechou. O juramento feito diante de testemunhas importantes era uma questão de honra. Antipas não poderia voltar atrás sem parecer fraco e tolo. A rainha, que observava das sombras, sabia que seu momento havia chegado. Ela havia encurralado o rei com suas próprias palavras, transformando a alegria da festa em um prelúdio para a tragédia. O foco da narrativa agora se volta para Salomé, a jovem princesa que se tornou o instrumento involuntário ou cúmplice da vingança de sua mãe. As fontes históricas não detalham sua personalidade, deixando um vácuo que a tradição preencheu com especulações. Era ela uma jovem ingênua, obedecendo cegamente à mãe, ou uma participante consciente, seduzida pela promessa de poder e pela emoção da intriga palaciana? Após o juramento extravagante de Herodes, Salomé, talvez surpresa ou sobrecarregada pela oferta, recorreu à sua mãe para obter conselho. "O que devo pedir?" perguntou ela. Este momento revela a dinâmica de poder entre as duas. Herodias não hesitou. A resposta foi imediata, precisa e brutal, revelando que o pedido já estava preparado há muito tempo, aguardando apenas a oportunidade de ser proferido. A instrução de Herodes foi chocante em sua especificidade: a cabeça de João Batista. Ela não pediu apenas sua morte, mas uma prova visual e grotesca de sua vitória. Ela queria que a cabeça fosse entregue ali mesmo, durante o banquete em uma bandeja. Este detalhe macabro servia a um duplo propósito: humilhar publicamente seu inimigo e enviar uma mensagem clara a todos que ousassem desafiá-la no futuro. Salomé retornou à presença do rei e, com uma frieza que espelha a de sua mãe, fez o pedido. A atmosfera festiva do salão se desfez instantaneamente, substituída por um silêncio chocado.
A demanda de uma cabeça humana como prêmio por uma dança era algo monstruoso, quebrando todas as normas de civilidade, mesmo em uma corte conhecida por sua brutalidade. O pedido transformou a jovem dançarina em uma figura sinistra. Herodes ficou profundamente angustiado. Ele se viu preso entre seu juramento precipitado e a moralidade de executar um homem que, no fundo, considerava justo. Recuar diante de seus convidados seria uma humilhação insuportável para um governante cuja autoridade já era frágil. A honra pública superou a consciência privada. A manipulação de Herodias foi perfeita. Ela não deixou a seu marido outra escolha senão cumprir a palavra dada. Tristeza e relutância, Herodes Antipas não viu como poderia quebrar um juramento feito com tanta pompa diante dos homens mais importantes de seu reino. Ele enviou imediatamente um carrasco à prisão com a instrução de executar João Batista. A festa, que momentos antes celebrava a vida e o poder, agora se tornava o cenário sombrio de uma execução sumária, orquestrada por vingança. O carrasco cumpriu a ordem na escuridão da masmorra de Maqueronte. Pouco tempo depois, ele retornou ao salão do banquete, trazendo consigo a prova macabra da obediência do rei. A cabeça de João Batista, servida em uma bandeja, exatamente como Herodias havia instruído. Este ato representou o ápice da crueldade e o triunfo absoluto da vontade implacável da rainha sobre a hesitação do rei. A cabeça foi entregue a Salomé, que, por sua vez, a levou para sua mãe. Este momento final da transação é um dos mais arrepiantes de toda a narrativa. A imagem da jovem princesa carregando o prêmio sangrento para Herodias simboliza a transmissão da corrupção e da brutalidade de uma geração para outra. Para Herodias, não era apenas a morte de um inimigo, mas a posse física de sua derrota, o silenciamento final de sua voz. O banquete terminou em um clima de horror. A vitória de Heródias foi completa, mas o custo foi imenso. Recolheram o corpo decapitado e o sepultaram. A voz do profeta foi silenciada, mas sua mensagem e seu martírio o transformaram em uma figura ainda mais poderosa. Para Herodias, a tranquilidade conquistada por seu ato extremo seria efêmera, pois as consequências de suas ações logo começariam a se manifestar de maneiras que ela não poderia prever. A vitória de Heródias foi, na verdade, o início de seu declínio. Embora tenha silenciado a voz que a atormentava, seu ato de crueldade não lhe trouxe segurança duradoura. Anos mais tarde, a ambição que a guiou a vida inteira a levaria a pressionar Antipas a ir a Roma para pedir ao imperador Calígula o título de rei. Este movimento provou ser um erro de cálculo fatal. Seu sobrinho, Herodes Agripa I, acusou Antipas de traição contra Roma. Como resultado, em vez de receber uma coroa, Antipas foi despojado de sua tetrarquia e condenado ao exílio perpétuo na Gália, atual França. Em um raro momento de lealdade, Herodias escolheu acompanhar seu marido no exílio, terminando seus dias na obscuridade, longe do poder e do luxo que tanto cobiçou. A ironia de seu destino é notável. O legado de Herodias na história e na cultura é o de uma manipuladora implacável, um arquétipo da mulher que usa a sedução e a intriga para alcançar seus objetivos a qualquer custo. Ela é frequentemente lembrada não por suas realizações, mas por um único ato de vingança. Sua história serve como uma advertência sombria sobre como o rancor e a busca desenfreada por poder podem levar à autodestruição. Qual aspecto da história de Herodias mais te impactou? Sua ambição, sua crueldade ou a trágica ironia de seu fim? Deixe sua reflexão nos comentários abaixo e vamos continuar essa conversa. Sua perspectiva enriquece nossa comunidade e nos ajuda a explorar as camadas mais profundas dessas narrativas antigas que ainda têm tanto a nos ensinar sobre a natureza humana. A história de Herodias, portanto, não é apenas sobre um pedido macabro, mas sobre a complexa teia de escolhas que definem um legado.
Ela nos força a confrontar verdades desconfortáveis sobre a fragilidade da moralidade quando confrontada com o desejo de poder e a necessidade de preservar a própria imagem. Sua figura permanece como um lembrete eterno do preço da vingança e da vaidade.